Estamos lendo o livro de Mateus. Estamos no capítulo número 12. Tá certo? Então eu vou pegar aqui no 11, número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado de ser enganado, meu amado? É de ser enganado que nós estamos cansados. Você está oprimido por esse monte de contaminação de informação errada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você não está se sentindo mais aliviado agora? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso é mentira? Eu tenho que ficar indo para ensaio todo dia? Tem que participar disso, aquilo, outro, tem que ter carteirinha, tem que... Não. É só ter uma vida saudável. Amar o próximo como você, não deixar as pessoas em dificuldade. E isso, meu amado, isso não é difícil, sabe? Porque isso a gente já faz. Olha bem se você já não faz isso. Você não faz isso com tanta intensidade. Não é verdade? Você não faz isso como uma prática comum. Não fazia, vou dizer assim. Né? Mas agora você vai fazer, porque você sabe que é isso que Jesus quer de nós. É isso que nos religa ao Pai, a religião. Atender o órfão, a viúva, o necessitado e ficar fora das corrupções do planeta. Isso não é para ser seguido? É só para saber? Não. 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e comer. Por que os discípulos de Jesus, eles comiam aquelas coisas que no sábado não podia comer? Por que os discípulos de Jesus faziam as coisas que as outras pessoas não concordavam? Por que eles não jejuavam? Por que eles não guardavam o sábado? Porque eles estavam com a mente descontaminada. Porque eles aprenderam direto com Jesus e faziam dentro da liberdade que Jesus deu. Eles agiam dentro da lei da liberdade, tá certo? A lei da liberdade. Existem quantas leis? Ah, meu amado, tantas leis. A lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo, é um mandamento. Um mandamento vos dou. Ameis ao próximo como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento, é a lei de Deus, hoje. Antes eram os 10 mandamentos, hoje é essa, simplificada. Dos 10 simplificou para um. Aquele mandamento de morte escrito em pedras foi para o saco. Ele transformou tudo em um só, tá certo? Agora existem várias leis. Quando nós estivemos lendo aqui as cartas de Paulo, tem uma passagem que ele fala em 19 leis de uma vez só. Tá entendendo? Então essa aqui é a lei da liberdade. A lei da liberdade que há em Cristo, a lei da liberdade que há na nova aliança de Jesus. Aqueles discípulos tinham essa liberdade que você está tendo. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, naquela época existia a casa de Deus lá, viu, amado? Que Salomão fez lá, aquele turma lá fez lá, o tabernáculo, aquele lugar de lá. E comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer. Naquele tempo a casa de Deus, meu amado, aquilo é sombra das coisas futuras. A casa de Deus hoje é você, viu? Aquilo é sombra. Aqui não era nem o templo, porque o templo não existia. Aqui Jesus está falando na casa de Deus, mas é o tabernáculo. Como entrou na casa de Deus, no tabernáculo, e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei de Moisés que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor.
Misericórdia quero e não sacrifícios. Nós estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento. É a primeira vez que você ouve isso? Não. Por que fica repetindo? Porque é algo para a gente praticar, misericórdia. Por isso é que está sempre te lembrando. Não é assim a vida toda? Nós não criamos os filhos assim? A gente fala para o filho pequeno hoje, ó, não vai na rua que tem carro, é perigoso. Amanhã precisa falar de novo? Precisa. Por quê? Para ele ver que isso é sério. Olha, não vai na rua, cuidado, tem carro. Depois ele está maior, cuidado, má companhia, tarde da noite na rua. Fala hoje, fala amanhã, fala depois. Por quê? Porque ele tem que ver que isso é sério. Por que repete-se a mesma coisa aqui? Misericórdia quero e não sacrifício. Porque não quero sacrifício nenhum. Sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é o inferno. De música que eu estou falando. Ah, quer sacrifício de louvor, quer falar que quer ficar cantando. Jesus quer que isso nada, meu amado. Melhor obedecer do que sacrificar. Isso é mentira, isso é poluição que fizeram, é contaminação. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, mais uma vez. Só em Mateus já lemos isso quantas vezes, sinagoga deles. Aí eu pergunto toda vez que passar por aqui, a sinagoga é de Deus? A igreja, né? No caso, o templo. Com a mente contaminada chama de igreja, né? A igreja é de Deus. Ou a sinagoga, ou o templo. É aqui a mesma coisa, meu amado. Sinagoga, templo, aqui é tudo a mesma coisa. Ah, porque a sinagoga é judaica aqui hoje. Não, hoje... Aqui, quando está falando em sinagoga, poderia estar templo aqui, que é a mesma coisa. Não tem diferença, não. E partindo dali, Jesus chegou à sinagoga deles. Leia aí, deles. Não é de Jesus. Não é de Yoshua, não é do Salvador, não é de Deus. Não é de nós, é deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, eles quem? Os que estão na sinagoga, meu amado. Ah, mais um telefone tocando. Já era, já tocou. E eles quem? Os que são os homens da sinagoga, não são outros. E eles lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Vou repetir. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, os do templo lá, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar no sábado? Por quê? Porque se ele falasse que era lícito, ele vai contra a lei de Moisés, não é verdade? E eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles quem? Os donos da sinagoga, os donos da igreja, os donos da religião, os que se apoderaram do reino dos céus desde João Batista. Esses que Jesus fala deles. E ele lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cai numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse ele àquele homem, né? Falou para o homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para matarem o Salvador, antes da hora. Onde é que Jesus estava, meu amado? No templo. O que aqueles homens queriam fazer com Jesus lá, meu amado? Matar Jesus. Se o irmão Rubens for entrar num templo desse para pregar isso que eu prego aqui, o que aqueles homens vão querer fazer comigo, meu amado? Eu estou imitando quem, meu amado? Aqueles homens ou Jesus? E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Aquele povo todo seguiu a Jesus para poder praticar a sã doutrina? Não. Aquele povo todo seguiu Jesus porque queria ir para o céu? Não. Aquele povo todo seguiu Jesus de verdade ou só andou atrás dele? Só andou atrás dele. Aquele povo todo queria se dar bem? Queria se dar bem. Era 171? Era 171. Não tem muita diferença desse povo todo que segue hoje a esses que se apoderaram do reino do céu, segundo o que Jesus disse.